Bem-vindos a mais um episódio do nosso MaquineCast. Hoje a gente está aqui com a Celesc, concessionária de energia aqui do estado de Santa Catarina, e a gente vai conversar sobre uma aplicação bem específica, que é a parte de tração em cabos na instalação, na distribuição de energia. Então, a gente vai falar de uma solução que a gente desenvolveu em conjunto, que é o dinamômetro inteligente, e todas as implicações dessa solução e dessa aplicação. Bastante interessante porque tem aplicações ou tem implicações tanto na parte de performance, de qualidade da instalação da rede, mas também na parte de segurança. Eu estou aqui com o Márcio Godoy, que é gerente da parte de subestações e linhas, né, da regional de Itajaí, da Celesc, e que é, na verdade, o idealizador do conceito desse dinamômetro inteligente. Eu acho assim, eu quero falar muito sobre ele, mas primeiro vamos falar um pouquinho a teu respeito. Se puder te apresentar, falar um pouquinho da tua trajetória, da tua caminhada até aqui. Então, meu nome é Márcio Luciano, tenho 20 anos já de Celesc, né? Completados agora em abril, né? Então, são uma longa caminhada já dentro da empresa, né? Muito feliz, muito contente com toda a história que eu construí aqui dentro. Então, o dinamômetro foi uma ideia que surgiu num CEND, né, do qual eu participei, creio que foi em 2010, foi meu primeiro CEND. Na época, eu gerenciava um outro projeto de pesquisa. E surgiu uma ideia aleatória, né, que hoje, graças a Deus, aqui se tornou um grande produto na empresa, algo que no decorrer desses anos todos, né, desde que ele começou a nascer, o projeto de pesquisa, já passou por todo um estudo e hoje realmente está chegando aqui nessa questão de produto. Então, a gente está bem contente com o resultado que a gente está trazendo. Tá, então a gente já está dando um spoiler aqui, porque a gente está chamando ele de dinamômetro inteligente, né? Então, o que ele resolve, né? Como que é feito tradicionalmente o processo e para que ele serve, né? Isso, tradicionalmente o que é? Qual que é a finalidade dele, né? Então, voltando lá para um pouquinho atrás, para a gente poder passar a história toda. A atração dos condutores, né? Quando a gente vai construir uma rede de distribuição, seja rede ou linha, a gente precisa tracionar o condutor para que ele mantenha uma flecha, né? Uma altura em relação ao solo e uma determinada tração. Essa tração outrora ela é calculada na verdade manualmente, né? A gente vai lá para uma planilha, faz o cálculo, levando em consideração a distância do vão, o cabo, a quantidade de fases, né? A temperatura, que é muito importante, né? Porque existe uma característica de tração para inverno e outra característica de tração para verão, porque o cabo no verão dilata e no inverno contrai. Uhum. Então, isso tudo sempre foi muito manual e muito no visual na hora da construção. Então, o dinamômetro ele veio de encontro a facilitar isso daí. Hoje em dia, a gente vê todo o crescimento nas indústrias, né? Hoje se fala em indústria 4.0, inteligência artificial em todas as áreas aí. A gente com ele está tentando trazer um pouco disso tudo para o cotidiano das atividades que eram bem operacionais, bem braçais. Então, a gente está tirando a parte empírica e o sentimento e colocando uma parte um pouco mais matemática e com um dado mais concreto e calculado para quem está fazendo serviço de campo. Tá, mas para quem ainda não usa o dinamômetro inteligente e usa a técnica tradicional, qual é o tipo de problema que isso pode, né, que se encontra no campo? O problema é o seguinte, como eu falei, a temperatura é muito importante, né? Então, você vai fazer uma tração num dia que nem agora, que é frio, está mais frio, uma época mais fria, você vai tracionar o cabo, vai olhar o visual, ele vai estar dentro de uma tração adequada, né? A flecha que a gente chama é aquela curvatura que o cabo faz, né? Entre um poste e outro, porque a gente não consegue deixar ele 100% esticado, e não deve, porque ele precisa trabalhar, no frio ele vai contrair, no inverno ele vai dilatar. Mas não pode ser demais. Não pode ser demais, porque senão ele pode bater um cabo no outro e fechar um curto-circuito. Então, é isso muitas vezes que acontece. Quando você traciona no inverno, você traciona numa característica. Mas muitas vezes essa característica que você tracionou no inverno, ela não vai contemplar no verão, né? Porque a tração deveria ter sido um pouco maior, né? Embora visualmente pareça estar satisfatório, mas
mas tecnicamente ela deveria ser maior. E é isso que vem de encontro ao equipamento, né? Para corrigir isso daí. Então, quando você traciona sem o equipamento, é no teu sentimento, né? Você pode tá certo ou não, mas ele pode lá no futuro, a médio e longo prazo, apresentar algum problema construtivo. Certo. E aí essa necessidade de orientar a equipe mais baseado em dados, né? Baseado em informação precisa, acabou gerando essa necessidade, essa ideia do projeto do dinamômetro. A ideia do dinamômetro praticamente é tirar a parte empírica, o achismo na hora da construção, só a questão visual, né? Uhum. É você ter um dado concreto. Ó, vai chegar na tração, você vai parametrizar o equipamento, ele vai ter a informação, chegando na tração adequada, já levando em consideração a temperatura, ele vai sinalizar e você pode fazer a amarração do cabo que para inverno e verão ele vai ter a mesma característica de tração. Tá, mas aqui eu não tenho nenhuma interface para entrar dado nenhum, nem ler nada. Como que é feito isso daí? Isso aqui que é o bom da evolução do equipamento. Antigamente você tinha o primeiro protótipo, ele era mais robusto e toda a funcionalidade dele era na tela. Você parametrizava todas as informações direto no equipamento. Né? Como esse equipamento ele deu um salto de qualidade e sofisticação bem grande, hoje ele comunica via wireless com tablet ou celular. Então você parametriza todas as informações no tablet, ele vai comunicar aqui com o equipamento, quando você acoplar em série a talha e fizer o tracionamento, ele vai começar a sinalizar no tablet o crescimento do esforço mecânico e quando chegar no valor determinado por cálculo, ele vai sinalizar, vai bipar, temos um sinal sonoro no equipamento e tem mais o que fica piscando na tela do tablet para sinalizar que a tração mecânica está na ideal. Então, na verdade, esse processo tanto de configuração, parametrização e de leitura não precisa ser feito lá em cima no poste. Não faz mais nada lá em cima. Tá. A gente tirou toda essa responsabilidade de quem está trabalhando lá em cima, porque muitas vezes, conforme o equipamento girava, ficava difícil a visualização, né? E quem está lá operando já é um serviço bem braçal. Sim. Tirando esses detalhes pormenores dele, passando para alguém que fica em campo inspecionando, fica muito mais fácil, né? Sim, ele pode focar no trabalho específico do trabalho específico dele. Tá. E o supervisor ou o fiscal que controla esses dados. Tá. Legal. E além disso, imagino que isso aí gere dados suficientes para se ter rastreabilidade dos processos todos que estão sendo feitos, né? Ao invés de manualmente. O bom do equipamento é que a gente consegue guardar dados, né? Ele consegue gerar uma base de dados para aquela determinada rede que está sendo construída. Eu posso separar meu projeto por pontos, né? Pontos onde que serão encabeçado a rede. O encabeçamento é onde que a rede ou finaliza ou ela tem uma troca de condutores e você tem um esforço característico, né? Se você tem diferença de condutores entre um lado do poste e o outro, você tem dois esforços diferentes em função dos condutores. Né? Para isso, a gente pode usar acoplado 3 equipamentos de um lado e 3 equipamentos de outro. Se for de média tensão, e se for de baixa, você consegue usar 4 e 4, né? Para fazer a tração, se for trifásico. Ou se for só um multiplexado, também vai usar um de cada lado. Então, isso daí a gente tem condições de parametrizar diferentes cabos para vários equipamentos. A gente vai fazer a tração, vai ter essa informação do equipamento. E no caso do impacto isso para a equipe, né, de trabalho, tem um lado de segurança, né? Que eu acho que se aumenta o processo de segurança ou de qualidade, mas do ponto de vista operacional, como é que está sendo a receptividade das equipes de trabalho? Ele não é um item de segurança, mas ele é um equipamento que traz segurança ao eletricista. Né? Tá. Por que ele traz segurança ao eletricista? Porque você se fizer um tracionamento excessivo, o que pode acontecer? Você pode fazer o poste sair do prumo, você pode ter um rompimento do condutor, onde pode dar uma chicotear esse cabo numa rede energizada, né? Tirando o poste do prumo, pode derrubar o eletricista do poste. Então, não é um equipamento de segurança, mas ele traz segurança, porque quando ele sinalizar
o esforço mecânico vai ser o ideal, você não vai precisar tensionar o cabo a mais, não vai submeter teu poste a uma situação de risco ao qual ele possa quebrar ou sair do prumo, né? Porque às vezes um tracionamento excessivo de um poste, ele acaba envergando, né? E quando enverga ele pode vir a quebrar, principalmente o concreto, que numa envergada seca Ele não trabalha tão bem, ele não né? trabalha tão bem. Tá. Não, Então legal. isso daí ele traz essa segurança pro eletricista. E esse é um equipamento que não existe no mercado Não. comum, né? Ele é completamente inovador, ele não existe no mercado comum, não é uma ideia porque o P&D nos permite trazer uma ideia, nacionalizar algo de fora. Não, essa é uma ideia 100% nacional. 100% legal, nacional. Muito legal isso. E falando da questão do P&D, muito interessante também a evolução dessa iniciativa, né, dos P&Ds da ANEEL em relação do que se pode alcançar, né? Então, se falava muito em projeto de pesquisa no começo, mas agora a gente está chegando em produtos reais que vão para o mercado. Né? O P&D teve um salto, uma evolução gigantesca, né, no decorrer dos anos, né? O que antes era só um desenvolvimento de uma ideia e um estudo, hoje ele termina com um produto, né? Possibilitando a concessionária a transformar o seu estudo num produto comercializável, né, que é o que está acontecendo com o nosso produto. Ele já passou por todas as etapas. O estudo, cabeça de série, e agora, por fim, tá indo para virar um produto. Está indo realmente para o mercado. Que possa ir da Celesc para o mercado. Legal. Então, imagino que, do mesmo jeito que a Celesc está vendo ganhos e benefícios com o uso do dinamômetro inteligente, outras concessionárias vão ter a gente vai os problemas que nós temos na nossa concessionária para tracionamento de condutor, né, todas as outras têm, né? É uma demanda igual em qualquer uma concessionária do nosso país, seja com rede nua ou com rede multiplexada. A demanda é a mesma. Então, é um problema que nós estamos buscando solucionar e estamos apresentando, através do mercado, a mesma solução para as demais concessionárias. Então, ela vai atingir todas. Legal. Joia. E do ponto de vista de adoção de uma tecnologia nova para um processo operacional, isso imagino que passe por uma camada aí de regulamentação dentro da própria concessionária, da própria empresa. Isso demora, não demora? Como é que funciona? Tudo que agrega mais equipamentos ao serviço operacional, sempre é bom que ele entre dentro de uma rotina operacional, né? Dentro do procedimento operacional padrão para execução. Porque a partir desse momento que você tem um procedimento, você torna aquele item necessário, né? Para compor aquela atividade, né? Você estipula que aquela atividade só possa ser desenvolvida com esse equipamento, né? E dessa forma a gente vai quebrando alguns paradigmas e quebrando algumas barreiras e tornando algo que aos olhos de alguns possa ser superficial, né? Tornando ele realmente de uso cotidiano nas atividades. E eu imagino que, claro, ainda é cedo, porque a adoção está só começando, né? Mas que a gente consiga tirar alguns KPIs importantes, algumas métricas importantes com o uso desse tipo de solução, né? Tanto do ponto de vista de, talvez, redução de acidentes ou retrabalho, né? Diminuição de retrabalho, caso... A gente consegue retirar, sim. Ela sempre é uma informação mais a longo prazo, porque eu preciso de um ciclo, né? Sim. Um ciclo onde passe verão, inverno, para que eu possa realmente ter um histórico disso daí. No primeiro protótipo que nós fizemos um ramal, da qual nós tracionamos com aquele equipamento, com o primeiro equipamento, e podemos acompanhar o ciclo. E realmente, inverno, verão, aquela tração ficou perfeita do mesmo jeito, né? Não teve... Ela dilatou conforme deveria dilatar, ela contraiu conforme deveria contrair, não agregando em nada de forma negativa. Entendi. Não? Perfeito, maravilha. E agora, do ponto de vista de disseminação, né? Do ponto de vista de levar essa solução para o resto do mercado, eu imagino que... Vamos lá, do ponto de vista
gerencial, tu encontras facilmente a justificativa para usar, né? Mas do ponto de vista das equipes em solos, equipes de aplicação ou de operação, tu acha que existe algum tipo de resistência, algum tipo de... O que é necessário, de repente, um treinamento, alguma coisa nesse sentido? Tudo que é novo tem resistência, né? Tá. Até para nós, qualquer coisa nova que a gente for fazer, sair do zero para fazer algo novo, né? Até uma atividade física, uma caminhada, você começar, você sempre vai ter uma resistência, porque hoje está chovendo, porque isso. Um equipamento novo na atividade operacional vai ser a mesma coisa, né? Seja em qualquer coisa que se for fazer, algo novo sempre causa um pouco de resistência. Uma certa desconfiança de início e tudo mais. Né? Por isso que eu estava citando antes a questão do procedimento operacional padrão. É importante agregar isso nele, porque aí você torna algo inicialmente necessário no desenvolvimento da atividade e que futuramente vai virar algo cotidiano que vai estar vai ser tão normal o uso que quando não estiver usando vai ser estranho. Então é essa quebra de paradigma que tem que ser feita na parte inicial. Isso vai ser para nós, vai ser em qualquer concessionária que usar o equipamento. Essa barreira vai ter que ser transpassada em qualquer lugar. Sim. Sim, eu imagino que essa parte toda de treinamento. E assim, o uso da tecnologia como um todo, só, né, colocar o tablet na mão do pessoal, mostrar que o processo todo, em relação ao processo manual, ele vai ficar mais fácil, mais simplificado e mais preciso, né? E mais seguro, né? Eu acho que isso traz essas vantagens. Do ponto de vista das outras concessionárias, tens alguma mensagem para passar no sentido de o quanto que isso já trouxe de impacto e o que pode trazer de impacto para o mercado como um todo, para as outras operações? Dá para falar alguma coisa assim. Eu acredito que isso daqui, o equipamento, ele facilitou, né, o dinamômetro, ele facilitou muito o desenvolvimento das tarefas. Ele até melhora, a gente consegue melhorar a questão do projeto, porque algumas informações começa tudo pelo projeto, né, a mudança. Né, você tem que botar algumas informações que hoje em dia a gente só bota as informações de distância, mas era importante já ter um vão médio pré-definido no projeto, coisa e tal, que isso agrega e facilita para o operador em campo botar uma informação, porque a gente usa o vão médio para o vão cantão, que a gente chama, dependendo como é que se chama em outras concessionárias, mas na metodologia de cálculo é a mesma, para inserir essa informação no dinamômetro. E a gente pode criar ainda no projeto pontos, né? A gente cria alguns pontos ali, onde quando a gente salvar a informação, que isso aqui sobe para um banco de dados, né? Os registros, a gente consegue tornar o projeto auditável, né? Eu vou realmente saber que naquele ponto, que eu determinei, o esforço era tanto, né? E se eu for lá fiscalizar a minha rede daqui a algum tempo, é para estar com a mesma característica que foi feito naquela execução. Daí a gente consegue analisar por que não foi feito, por que não está, né? Então você consegue ter um histórico desse equipamento. Ele inicialmente ele ajuda para você fazer uma construção com qualidade e a longo prazo você consegue manter, auditar e controlar a rastreabilidade do que você fez. Muito legal, muito legal. Então tá, o projeto, na verdade, o produto, a solução, ele tem propriedade intelectual da Celesc, né? E ele foi gerado por até uma necessidade própria, né, interna da Celesc, mas o objetivo dele, inclusive dentro das regras do P&D ANEEL, é que ele realmente vá para o mercado e ele possa ajudar não só a Celesc, mas as outras concessionárias também. Fantástico, achei que a gente cobriu muito bem aqui o que a solução faz e traz de benefício, de impacto, e eu espero que tenha muito sucesso. É assim que nós esperamos também. E obrigado pela tua ideia, né, de vários anos atrás, deve ser muito legal vê-la materializada agora num produto. É bem satisfatório, né? A gente vê uma ideia que começou de uma forma bem simples, bem
bem aleatória, hoje se tornar o produto que é e passar por todas as etapas e a gente poder acompanhar foi muito importante. Então, quando a gente fala com bastante propriedade e com bastante sentimento do equipamento, né? Por tudo que a gente já viu desde o início da concepção dele. Maravilha. Perfeito. Márcio, obrigado por ter Eu vindo que agradeço aqui. pelo espaço. Depois a gente conversa de outros, né? Na verdade, esse aqui não é o único projeto que está sendo feito de inovação que está indo para o mercado. A gente vai ter outras conversas aí depois. Com certeza. Obrigado. Eu que agradeço.